Estamos dando sequência hoje ao programa Cristianismo e a Voz do Quarto Anjo em assuntos muito importantes. Nós vimos no estudo anterior que a volta de Cristo Jesus ela é muito ampla e é feita no povo espiritual formado agora nos últimos dias. E também vamos dar sequência no ponto que nós começamos anteriormente, no estudo anterior, a respeito de um espírito que é emanado de um para o outro, na sequência espiritual em cada geração, e que hoje nós vamos começar uma explanação a respeito do que seria, então... como identificar esse espírito? Isso, como fazer parte, como identificar esse espírito agora nesses últimos dias. E nós estamos aqui com a irmã Ana e com o irmão Fábio, que irá dar sequência nesse estudo. Lembrando que você pode acompanhar passo a passo a apostila que está na descrição do vídeo. Mais uma vez, dando sequência, a paz de Deus com todos. E como nós falamos na gravação anterior, paramos no capítulo 1, verso 9, onde nós falamos sobre João, irmão vosso, companheiro na tribulação. Ou seja, foi mencionado que esses homens espirituais não ficariam só em João, teria outros mais, né? Mas como identificar? Porque nós mencionamos também que teria muitos falsos apóstolos, inclusive Judas fala dos pastores que seria nuvem sem água. Como identificar alguém que é de Deus e que não é? Nós temos aqui alguma dica, a própria Bíblia dá uma dica. Ela diz assim, aqui, por exemplo, aqui em Daniel 11, 9, nós vamos ver em Mateus 7, 21 também algumas dicas, onde a Bíblia mostra claramente o que estarão fazendo essas pessoas, a maneira deles trabalhar, deles agirem, qual é a função deles nesse período agora, para que eles possam realmente ser diferenciados daqueles que estarão recebendo bênçãos e continuando fazendo as coisas erradas. Daniel 11, 9 e Mateus 7, 21. Daniel 11, verso 9 diz assim: Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Está falando... pega o Mateus 7, 21, por favor. Mateus 7, 21 diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quer dizer, não é porque eu falo no nome de Deus o tempo todo que eu quero dizer que eu sou um servo de Deus. Eu preciso, então, fazer a vontade de Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou atuar como Deus quer, não como eu quero. Porque o Espírito que me dirige, não sou eu que dirijo o Espírito. O fazer a vontade de Deus não é simplesmente o homem humano executando obras e falando o nome de Deus. É Deus atuando por meio do homem. Exatamente. Confere só esse Efésios 5, de 7 a 8, para ver se é que eu estou querendo. Efésios 5, de 7 a 8. De 7 a 8. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Deu 7 e 8? 7 e 8. Uhum. Então, quer dizer, aqueles que servem a Deus, que recebem o Espírito de Deus, eles andam como filho da luz, como filho de Deus. Suas atitudes, sua maneira de agir, principalmente uma característica frisante é a guarda da lei de Deus em todos os sentidos. Mateus 13, 43. Mateus 13, 43. Assim diz: Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, nós vimos lá em Apocalipse 12, verso 1, uma mulher vestida de sol. Mas aqui agora em Mateus 13, 43, fala assim que os justos resplandecerão como o sol. Ou seja, assim como a iniquidade, o pecado vai estar sobressaindo, a verdade e a justiça também vai estar claramente definida. Melhor falando disso, que os dois partidos serão completamente divididos no meio. Um para o lado das trevas e o outro para o lado da luz. Claramente definido. Mateus 18, 3. Diz assim: E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Outra condição. Se não vos converter, se não tornar como criança, ou seja, nós precisamos aprender a lidar com o nosso semelhante, não levar as ofensas em consideração,
Não ficar arrumando briga, não ser vingativo, não ser egoísta, não ser maledicento. Se eu continuar com a minha característica humana, eu posso ter certeza que eu estou fora do reino de Deus. Porque o reino de Deus só tem condição para quem se esvazia de si mesmo, para que então o Espírito Santo possa habitar nele. Lucas 22, 16. Lucas 22, 16 diz assim: pois vos digo que nunca mais o comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso falando da Santa Ceia. Está falando que eu falei com os apóstolos, mas essa ceia, por que Jesus falou que nunca mais comeria daquela ceia até no reino de Deus? Porque aquela ceia não era simplesmente lavar um pé de um pão, mas era o cuidado, o amor fraternal que tinha naquela igreja, naquele período, que só teria de novo agora na reta final de novo. Quando João fala de companheiro vosso nas tribulações, João não está falando simplesmente de uma igreja formada de homens que se dão bem. Ele está falando de pessoas que são espirituais, são ligadas. Que receberia o pão de Deus, que era o pão do céu, que era Cristo Jesus, o Espírito de Cristo que recebeu os apóstolos, que agora, somente agora na reta final, essa igreja também teria esse pão do céu. Ou seja, quando Cristo viesse na pessoa de seus santos, numa igreja espiritual, então se cumpriria novamente aquela ceia. Novamente, a cena. Por isso que, no nosso caso aqui, naquela época, nós cortamos o simbolismo da Santa Ceia, porque, na verdade, eu entendi que chegou o momento de recebermos o verdadeiro pão do céu. Não era mais uma representação, mas sim algo literal. Agora tem que batalhar por isso. Ou seja, o tipo que era... Encontrou o antítipo. Aquele pequeno pedaço de pão com aquele pequeno cálice de vinho, era só um simbolismo. Um simbolismo de uma influência espiritual, de santidade, de participar da mesma caráter de Cristo. Tanto é que eles receberam a chuva temporã. E hoje, quando Deus outorgar de novo os seus filhos de novo no seu reino, eles também receberão a chuva temporã e a seródia. Próximo texto da sequência é Colossenses 4, 11. Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Vemos aí Cristo, né? Que fez. 2 Pedro 1:11. Então, essa manifestação aí, isso que está falando, é o fato de João ter dito eu, João, e irmão vosso. Irmão vosso. Então, esse irmão é os que são parte do reino de Deus. Do reino, no Monte Sião, que faz realmente com que morada para o Espírito Santo. Esse é o Monte Sião, é o mesmo, no caso, o mesmo Éden restaurado. Éden restaurado, e que são a comitiva de Deus, a igreja de Deus na terra. Então, essa igreja sempre caminhou humana, no deserto. Desertos são terra seca, corações secos. A igreja foi para o deserto, ou seja, a igreja tornou uma igreja seca, sem o Espírito Santo. E agora, só agora de novo, ela recebe o Espírito Santo e a igreja passa a ser igreja triunfante. Ou seja, quando sai daquele período do deserto, agora aparecem duas mulheres, ou seja, duas igrejas. Uma montada numa besta, ou seja, Babilônia, e a outra vestida de sol. Isso. Ou seja, uma igreja espiritual. Nós podemos ver nesse ponto aí também, irmã Ana, irmã Noemi, uma questão interessante. Nós já falamos muito sobre Babilônia, temos falado também sobre a igreja espiritual de Deus. E nós vemos que Babilônia ela é formada por um congresso de diversas denominações religiosas, cada um com seu credo, com sua maneira de crer. No entanto, professam o cristianismo, não é isso? Enquanto que a igreja de Deus ela é formada por uma congruência de crentes que todos vivem no mesmo espírito. E não tem várias doutrinas, mas uma só doutrina, formando uma só igreja no corpo espiritual da igreja de Cristo. E a história da igreja é só uma. Então, vamos ver aqui, Pedro 1:11 já foi lido? 2 Pedro, capítulo 1, verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Leu o verso 10. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que fazer uma escolha. Deixar as coisas materiais, aquelas que são supérfluas, mas simplesmente usar aquelas porque há necessidade de usar, não por interesse egoísta, mas porque preciso usar,
e entrar inteiramente para a dedicação das coisas de Deus. Então, Então eu passei a igreja. Não se trata simplesmente de mundo Não. e igreja. Se Não. trata de dois reinos que Dois são reinos antagônicos. estabelecidos no mundo espiritual. Exatamente. Então, quando diz assim, o príncipe deste mundo já está julgado, quando diz também que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, está falando sobre a igreja, que é a sinagoga de Satanás. Isso. Irmã, um pouco antes do verso 10, quando fala que dessa maneira que nos será ampliado e também nos dado a entrada ao reino de Cristo, fala assim que nos foi doado muitas preciosas promessas, verso 4, nos quais nos tornou participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Você está no verso 4, hein? Isso. Do 4 até 11, então. Isso. Então, pelo que eu estou vendo aqui, há uma participação de bênçãos espirituais trazidas pelo espírito desse último anjo, né? E que nos faria participante agora de uma nova natureza, a de Cristo. Isso. E essa nova natureza nos tira das corrupções que há no mundo, das paixões carnais. Ou seja, então, para fazer parte, como a senhora tem comentado, desse reino de Deus, eu preciso agora tirar completamente... Abandonar todas as coisas que Deus que Deus condena, tudo aquilo que Deus não aprova, que seria, começando pela minha natureza. A natureza da humanidade, ela é toda egoísta, ela se vendeu ao poder de Satanás e ela não tem nada mais de Deus hoje. A igreja foi para o deserto. Ou seja, significa que um período espiritual seco, sem o Espírito Santo, tem vindo desde a igreja de lá, mais ou menos, de Pérgamo. Nós falamos, quando começamos a falar a respeito da manifestação da igreja espiritual, que é também a revelação de Jesus Cristo, nós falamos que esse dom espiritual é otorgado ao homem, onde o homem passa a tornar-se agora um veículo por meio do qual a glória do Cristo revelado se manifesta na terra. Agora a senhora começou a comentar que essas são condições que estamos vendo no capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, para que eu possa fazer parte desse reino. Exatamente. Correto? Reconhecendo então a igreja verdadeira e passando a fazer parte dela. Isso. E se essa condição não for alcançada, nós podemos ver no próximo texto da sequência, que é Mateus 21, 43, que o que pode acontecer? Olha só, diz assim, 21, 43 de Mateus: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui nós vemos a diferença entre, agora Deus chamou um povo e otorgou-lhe o Espírito. Isso. E deu um legado espiritual e fez eles dispenseiros das multiformes graças do Espírito. Isso, eles têm uma incumbência, que é revelar Deus na terra. Por exemplo, porque assim, eu preciso cuidar do meu corpo como o templo do Espírito Santo. Eu tenho que ter uma vestimenta separada, uma comida diferente, uma maneira, um proceder, uma atitude, um pensamento, ou seja, os meus objetivos são diferentes. Mas aí eu vou para uma igreja qualquer e lá eu recebo, um Espírito me usa e eu digo que é o Espírito Santo. Só porque um Espírito de fora me usou? Não. Mas eu estou errada e agora o Espírito Santo vai me usar da mesma maneira, mesmo eu errada como estou? Então não tem fundamento, não é Deus. Então hoje nós vemos muitas vozes que dizem estar sendo a voz do Espírito Santo, no entanto, é uma manifestação espiritual contrária ao Espírito de Deus, porque não se manifesta também em frutos. Isso. Porque para que seja o Espírito de Deus é preciso ser reconhecido no caráter. No caráter. E por isso que, voltando mais uma vez, Paulo fala assim que Satanás trabalharia como um anjo de luz. Mas não, o reino de Deus, aquele que não falar sobre a lei, Isaías 8, 20, acho que é Isaías 20, verso 8, todo aquele que não falar como a lei e o testemunho não verão a alva. Só para que nós possamos compreender melhor, para aqueles que nos assistem, o capítulo 21 e 43 de Mateus, nós podemos entender também como o povo de Israel no passado. Isso. Fazendo um paralelo, o povo de Israel foi chamado por Deus e foi lhe dado um legado. E agora o povo de Israel não cumpriu. Povo. A igreja de Deus sempre caminhou no deserto, chamou a igreja adventista, chamou o povo de Israel, chamou algumas igrejas aí, batista, metodista. Isso. Só que eles não seguraram, eles venderam o legado de Deus e procuraram fazer igual às igrejas do mundo. Então agora levantaram normas, credos, doutrinas humanas e afastaram-se do Espírito de Deus. Isso. E agora Deus chama a essa igreja à restauração, para que então possa ser revelado o verdadeiro Cristo. Ellen White, comentando no Conselho sobre Saúde, ela diz o seguinte, falando deles, e depois ela dá um chavão, ela diz assim: não temos dúvida, nem por anos temos duvidado, uma só vez, de que as doutrinas que hoje mantemos seja verdade, presente, e de que nós estamos nos aproximando do juízo. Estamos nos preparando para entrarmos com ele, com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens
do céu, para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Para aí. Jesus vai aparecer acompanhado por uma comitiva de anjos, santos anjos, que ele há de aparecer na nuvem do céu. Quer dizer, os santos anjos e Cristo vão aparecer nas nuvens do céu, para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Nuvens do céu. Ou seja, vi um anjo voando pelo meio do céu. Um povo. Quer dizer, uma grande multidão de salvos que estarão sendo dirigidos pelos Espíritos de Cristo e os Espíritos de anjos que já foram recuperados, que é a Igreja do Céu, que estarão hoje, ou seja, dando a sua influência, o seu poder, a sua energia, para aqueles da terra possam se unir. Então, essa é a unidade da Igreja do Céu e da terra. Quando a energia daqueles que já têm lá se unir, outorgar energia àqueles daqui, então haverá uma unidade da Igreja do Céu e a Igreja da terra. Então, a manifestação de Cristo em sua igreja não é só dos que estão vivos na terra. Não. Mas aqui se cumpre Efésios 1, verso 8 e 9, que diz que Deus havia de convergir todas as coisas, a juntar tanto as coisas que estão no céu, como as que estão também na terra. Ou seja, é o encontro da igreja espiritual com a igreja que está na terra, mas que também é espiritual. Que também está buscando o Espírito e vai receber o Espírito na plenitude, quando Deus assim determinar. E ela, terminando o parágrafo, ela diz assim: quando ele vier, não nos há de purificar-nos de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Então, o tempo dessa restauração é agora. Agora. Essa é a preparação da igreja essa é a preparação da igreja para a manifestação de Cristo. Isso. Então, isso também é um ponto que dá para demarcar bem a linha de separação entre a igreja de Deus e a igreja que falsa. não é de Deus. Outro dia uma pessoa me encontrou e debochou, dizendo que na chuva Seródia não viria. É claro que ele não vai ver, porque ele não está se preparando. Ou seja, só aqueles que estão preparando que vão perceber. Aqueles que estão achando que o mundo tudo bem, que ele já é crente, que está salvo, sinto muito, meu irmão, quando você defere decreto dominical e para você já é tarde demais. O Espírito Santo, ele começa o trabalho na vida de um povo. Pela manifestação do Espírito num mensageiro, um povo é iluminado. Esses que estão recebendo essa iluminação, que é uma dotação espiritual e também um conhecimento, eles são preparados para que possam ver a Cristo na sua manifestação. Eles se preparam, né? Se preparam e Deus, então, outorga a recompensa que é outorgando a eles a energia divina para que eles possam ser iguais aos que já estão lá. Então, dessa forma, Deus fez a separação entre a verdade e o erro, porque se um povo não pegou, por assim dizer, essa mensagem e não pegou essa influência espiritual que prepararia eles, que eles também seriam capacitados a se prepararem para estar com Cristo na sua manifestação nas nuvens do céu, então também eles não receberão quando ele vier, de fato, literalmente aparecer. Quando ele literalmente aparecer, não poderão vê-lo, né? Não verão. Por isso que quando disser o dia e a hora da volta de Jesus, fala que os ímpios não entenderão. Tá? É muito grave isso, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, todo o drama da vontade de Deus na Terra tem se cumprido perante os olhos humanos, mas ele não tem compreendido. É porque, por mais que Deus queira se manifestar na Terra, os homens são cegos. Eles não veem. Ou seja, no verso que nós estudamos no capítulo anterior do programa, nós vimos lá que todo olho verá. Ou seja, esse olho que vai ver... Isso não está falando de olho literal. Está falando de pessoas que têm entendimento para compreender as coisas de Deus. Tá? Esse é o grande problema. Porque em Efésios 1:18 o apóstolo Paulo ele fala que os olhos do entendimento. Os olhos do entendimento. Então esses olhos não são olhos físicos, mas é o olho do entendimento que foi aberto pela própria manifestação do Espírito Santo. Exatamente. Em Apocalipse 1, verso 10, João diz assim: e achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Agora, o que é ser achei-me em espírito? Nós temos aqui João 48 e 50, João 1, 48 e 50, e 2 Reis 5, de 25 a 27. João 1, 48 e 50. Diz assim: perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus:
antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E o 50 diz, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Como Jesus viu Natanael debaixo da figueira? Agora só, 2 Reis 5, 25, principalmente o 25 ao 27. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivas e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Impressionante, né? O que é estar em espírito? Quando uma pessoa, pelo que eu percebi aqui, quando uma pessoa recebe a plenitude do Espírito Santo, a energia do Espírito Santo, ela passa agora a ver através dos espíritos, porque os anjos são espíritos ministradores. Então, os anjos, o espírito vem e comunica, e o espírito ele vê tudo. Ele nada passa despercebido. O que eu fiquei espantada é que uma pessoa ainda, mesmo na matéria carnal, ele pode estar completamente sendo espiritual, a ponto de começar a ver coisas que outros não estariam vendo. E nada agora passa despercebido por ele. Nós vemos aqui a questão de alguns macumbeiros que atuam assim. O diabo atua dessa maneira. Outro dia me mandaram um vídeo quando um homem mandou pôr uma mesa e ele suspendeu a mão e quebrou tudo. Ou seja, ali um poder, mas não é de Deus. Eu sei que aquele homem não obedece, inclusive a comida dele não era comida de quem obedece a Deus. Então, quer dizer, mas esse aqui de Eliseu e de Jesus, quando viu, Cristo mostra que ele era completamente espiritual e Eliseu também completamente espiritual. A ponto do espírito que estava neles, que eles eram o espírito, mesmo no corpo, eles poderem presenciar todas as coisas. Nós temos também, podemos só lembrar de um texto de Coríntios, que o apóstolo Paulo ele fala a respeito de um homem que cometeu incesto, que ele tinha tido relações sexuais com a sua própria mãe. Aí ele diz lá que ele fez uma reunião com a igreja, ele diz assim, vós e o meu espírito decidimos tal coisa, foi onde ele decidiu, esse tal seja entregue a Satanás. Aí Paulo cita que ele foi, eles, a igreja, e ele estava lá na igreja e viu a programação. E agora, em Tiago 1,17 diz assim, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Para aí. E Jesus morreu para poder otorgar ao homem dons, não foi isso? Sim. Jesus Cristo foi um dom. Por que ele era um dom? Porque ele era espírito. Porque ele é espírito. Isso. Ou seja, então quer dizer que Jesus, ao morrer, foi para nos otorgar dons espirituais. Ou seja, nos otorgar espíritos ministradores, espíritos que não são mais vendidos escravizados do pecado, um espírito que vão morrer, que vão fazer parte com o diabo. Mas no meu corpo agora o meu espírito passa a receber um espírito de luz, um dom, que é um espírito celestial. Ou seja, nesses 7 períodos, essas pessoas que se levantaram fazendo reformas, reivindicando o caráter de Deus na terra, eles eram dons enviados da parte de Cristo. Isso. Na verdade, assim, eles receberam o Espírito de Deus, e que foi dons que Deus contou que deu a ele, espírito, dons, e eles agora, o espírito mortal, carnal que eles tinham deles, desapareceu no dom celestial. E eles passaram agora, então, a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, mais um novo nascimento, e passaram a ser dons. Eles, o corpo deles, não era que manava, mas que dominava era o espírito. Por isso que o espírito, o elemento superior de inteligência que comanda a mente, comanda o corpo, mas esse espírito, ele procede de Deus, ou do diabo. Então, mas todo boa dádiva, todo bom alto dom, ele vem da onde? Do Pai das luzes. Ou seja, luzes são aqueles que são espíritos ministradores da parte de Deus que fazem morada em seres humanos aqui na Terra. E quem comanda esses espíritos e quem outorga esses espíritos é o Deus Pai. Tá? João 4, 23, 24, vamos lá? Precisamos dar uma sequência aqui, porque... Então, quando João se achou em espírito na ilha de Pátimo, João estava, então, totalmente espiritual. E João agora podia comunicar com os espíritos, porque ele era espírito também. Por isso que o anjo apareceu e falou, não, sou seu conservo teu e dos teus irmãos. Ou seja, o Deus dos espíritos dos profetas estava ali presente com João, e o outro que apareceu também era espírito mesmo, que tivesse corpo humano, mas era espírito.
E agora João se viu plenamente no meio de dons espirituais, que todos agora do reino da luz. Então, aquilo que foi revelado a João não foi simplesmente falado a ele, Não. mas ele viveu viveu essas tornou-se realidades, tornando-se um espírito, viveu essas realidades e as escreveu. Por isso que foi dada a ordem, o que vês... Escreve no livro. Mas E que livro, a senhora né? também citou uns dias atrás, nos programas anteriores, que aquelas pessoas que compreenderiam a mensagem de João, eles não só estavam compreendendo o que João falava ou escrevia, mas eles estavam vendo a própria manifestação do Espírito na pessoa de Isso. João. Então, João agora já era um espírito ministrador. João já era um homem espiritual por completo. Mesmo com aquele corpo, isso justifica porque que jogaram ele num caldeirão de óleo quente e ele não se queimou. Então a dotação Tá? espiritual, ela também faz transformação no corpo físico. Faz. Com certeza segura. Que as energias do Espírito, então, O Daniel, transformam por que o completo. leão não comeu, não foi outra coisa. Com certeza. Não tinha como comer aquela Não achou carne o que comer. espiritual ali. Então, vamos lá. João 4, 23, 24. Por que isso acontece? Porque Deus é espírito. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Maravilha, né? Então, esses homens que nós estamos falando, eles eram adoradores de Deus, Porque eram espíritos. porque eram espíritos. E ninguém está capacitado a adorar a Deus, a menos que sejam... Espíritos. Por isso que nós só recebemos, as nossas orações são aceitas por causa de Cristo, porque Cristo é espírito. Sim, É a mais excelsa glória de Deus do céu. Então, se Jesus hoje falasse o que ele falou lá em João 14, quando ele disse que farão obras maiores, ele também diria assim, quando vocês forem Tornar espirituais, vocês farão as obras que eu faço e farão obras ainda maiores. Porque o mundo está muito maior, tem muito mais coisa para fazer. E ele disse, vou para o Pai, ou seja, eu vou me tornar... Espírito. Espírito Completamente Supremo. Espírito Supremo. Tá? Impressionante, né? Nós temos uma mensagem aqui da Igreja Adventista que fala sobre a imortalidade da alma. Mas se eu ficar com aquilo ali, eu vou me perder. Porque ao mesmo tempo que tem a imortalidade da alma, que toda alma que pecar essa morrerá, tem também a vivificação do Espírito. E aí, se eu fechar, não compreendo a manifestação de Deus. Se eu colocar o Espírito como sendo o Espiritismo, por causa da imortalidade da alma, eu vou perder a salvação. Então, esse é, hoje, um dos paradigmas a serem quebrados. A mensagem do terceiro anjo, que é exprimida de novo pelo quarto anjo, com menção adicional, ela tem essa manifestação que é a verdade espiritual no homem. No homem. E se Esse é o objetivo. esse é o verdadeiro Se objetivo. você não compreender isso mesmo, você está fora da salvação. Tá, então está escrito que o quarto anjo, ele iluminaria a terra inteira com a sua glória. Iluminar essa terra não é simplesmente o planeta. O coração humano seria por completo o entendimento de Deus. Ou seja, a terra seca. Falou assim que a semente foi plantada em boa terra, no pedregulho, à beira do caminho, sobre o rochedo. Mas essa terra que vai ser iluminada, com certeza está falando de terra boa. Aí se cumpre também Ezequiel quando diz, porém, dentro de vós o meu espírito. É um movimento mundial, mas a terra inteira não vai ser iluminada, porque a maior parte, a multidão da areia, a multidão dos perdidos será como a areia do mar. Esses que se perderem não vão compreender. Somente aqueles que são boa terra é que vão ser iluminados. Provavelmente, então, as terras que receberam obras passadas de reforma do Evangelho, elas provavelmente não serão novamente visitadas com o mesmo espírito novamente. Não, provavelmente não. Então, irmã, para que fique então bem entendido, a alma não é espírito. Não é espírito. Ou seja, a alma que pecar esta morrerá. Morrerá. Corpo, alma e espírito. Ou seja, a alma, como alma vivente, eu morro. Mas como espírito vivificante, sou imortal. Sou imortal. Ou seja, Eliseu estava morto, estava lá na tumba, no entanto, quando... Um homem tocou no seu cadáver e ele ressuscitou. Ou seja, o espírito de Eliseu estava vivo. Vivo. E ainda vivificando. Isso. E olha, tem mais ainda. Paulo falou assim, que nós vamos dar conta, tudo errado que nós fizemos aqui na carne, nós vamos prestar conta disso no espírito. É forte. Hoje nós vemos pessoas dizerem que a obra de tal igreja está sendo feita porque ela tem uma extensão no mundo inteiro. Mas, na verdade,
o mundo inteiro foi visitado pela igreja espiritual, cada um em seu período. Isso. Onde houve manifestação de um mensageiro, estava ali a terra sendo visitada. Não é? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, a igreja de Deus, ela se manifesta, e somente aqueles que foram dotados com a capacitação espiritual serão aqueles que são os iluminados, onde o Espírito Santo de Deus se manifestará e a obra de Deus será completa. Com certeza. 1 Coríntios 14, 2, vamos aqui um pouquinho mais rápido. Então, deu para compreender o que é estar em espírito? Não é simplesmente ficar sonhando com ilusão. É uma realidade. É uma realidade. 1 Coríntios 14, verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. A linguagem do homem espiritual. Quem fala na língua espiritual, somente quem é espírito vai compreender. Por isso que fala que o homem espiritual não é compreendido de ninguém, mas ele compreende todas as coisas. Porque as coisas materiais, o homem material, carnal, diz que é um pecado, jamais vai compreender a linguagem espiritual. Agora eu, Agora eu compreendi aquele texto que você citou no estudo anterior, que fala assim, que inspirado foi os seres, né? Foi o profeta. Isso. Não a letra. Não a letra, porque aqui na letra... A letra é a inspiração do profeta. É como se o profeta que recebeu a inspiração espiritual, que é mistério e oculto, ele agora transcrevesse numa linguagem que nós pudéssemos compreender. Exatamente, porque se ele escrevesse na linguagem espiritual, ninguém também ia compreender. Tá? E mesmo assim já complica, né? E mesmo assim ainda fica difícil de compreender, né? Filipenses capítulo 3, versículo 3, diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que eles falaram isso? Porque eles receberam a chuva temporã. E agora já eram homens espirituais. Eles agora adoravam a Deus no Espírito. Eles tinham comunhão espírito com espírito e conheciam todas as coisas espirituais. Essa adoração não é simplesmente como muitos fazem hoje, né? Não. Essa adoração, na verdade, é o homem efetuando, o homem efetuando as obras de Deus. Ou seja, Deus atuando por intermédio do homem. Isso, a terra hoje está escassa. Não tem essa pessoa mais aqui na terra. Vamos lá, Colossenses 2, 5. 1 Timóteo 3, 16. Colossenses 2, 5. 1 Timóteo 3, 16. 2,5 de Colossenses diz assim, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e glorificando e verificando a vossa boa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Viu? Paulo aí? Paulo, um homem espiritual. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Por que Jesus foi justificado em espírito? Porque além dele de ser um espírito ministrador de Deus, do Pai, ele também agora fez também para si outros homens que também se tornaram espirituais. E esses espíritos que Cristo criou pela sua morte na terra é que justifica a Jesus. Justifica como? Efetuando a obra de Cristo para a salvação de outras almas que estão aqui na terra perdidas. Ou seja, quando um homem agora recebe a dotação do Espírito Santo, as graças divinas, e glorifica a Deus através das suas obras, aí ele justifica Cristo. Justifica Cristo. Tá? Próximo texto da sequência, 1 Pedro 4, 6. Diz assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Rapaz, olha só. Pregado o evangelho aos mortos. Ou seja, quem eram esses mortos? Todos nós que não temos o Espírito de Deus são mortos. Por isso que Deus considera os demônios como os mortos. E fala assim que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Vivo é aquele que tem o Espírito de Deus. E falou que... mencionou Abraão, Isaac e Jacó, porque eles se transformaram homens espirituais. Venceram na carne e transformaram homens espirituais depois. Porque aqui na terra trabalharam como homens carnais. Não com obras carnais, mas com obras espirituais que Deus pode, então, outorgar o seu Espírito a eles. E foi na velha aliança. E a nova aliança hoje é a plenitude do Espírito Santo e não tem mais essa questão de fazer coisas materiais para Deus. Então, pegou aí? Ficou interessante, né? 2 Coríntios 5, de 1 a 10. 2 Coríntios 5. Diz assim, sabemos que se nossa casa terrestre, se deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Então Paulo já não falava mais como homem, mas falava como homem espiritual.
Aí continuando, diz assim, temos a parte de Deus no edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus, um Ou corpo seja, espiritual. Jesus subiu e falou assim, vou preparar moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Tá, mas agora Paulo recebeu o selo do Espírito Santo e agora passou a ser um homem espiritual. Agora era um espírito ministrador num corpo humano, numa matéria humana que agora ia se desfazer. E ele vai comentando, falando que nenhuma partícula desse corpo humano nosso vai subsistir, ele vai se desfazer. E Paulo estava confiante que nesse corpo agora mortal, pouca coisa o espírito dele podia fazer. Mas no corpo imortal que Deus preparava para ele, que ele seria trasladado, ele seria tirado desse corpo mortal e passar para o corpo imortal, que ele fala disso no 1 Coríntios 15, no verso 36 em diante, então agora ele poderia então dar glória a Deus, realmente voltar para a finalidade que Deus então o chamou. A jornada de um mensageiro, por exemplo, no caso de Paulo aí nós podemos pegar como exemplo, ela não é simplesmente o ensinar uma igreja, mas é a própria transformação nele também, não é? De restaurar o reino de Deus, porque quando pecou no céu, a queda de Lúcifer foi espírito que pecaram. Foi espírito que pecaram. E Deus criou o homem para culpar o homem no lugar desses espíritos que havia caído. Então o homem tinha que crescer e na graça e no conhecimento, tornar-se um homem espiritual, como Deus, para poder efetuar o lugar de Satanás, onde que era um espírito também, que era o depositário de todo o conhecimento de Deus, para poder, então, o universo voltar ao seu estado da condição que era antes do pecado, quando Lúcifer se levantou contra o reino de Deus. Então, o plano original de Deus, aqui na Terra, no caso, era esse aí que a senhora acabou de Isso é a descrever. recuperação do seu reino espiritual, de seres espirituais. Aí continua a ordem completa do universo. Então, o plano da salvação é muito mais alto, muito mais elevado do que nós estamos imaginando. São almas que tornarão espírito, isso é o problema todinho. E o diabo disputa com Deus, pegando as almas humanas para fazer espíritos das trevas com ele também da terra. Então, enquanto está acontecendo essa obra de restauração, também acontece uma obra de eliminação. Como diz a senhora Ellen White, diz que uma vida de cima está sendo derramada sobre o poder de baixo, uma vida está aí vem uma vida conta. de baixo também brotando. Isso. Olha só, termina então, 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Está no versículo 2, diz assim, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, esse tabernáculo é o corpo humano, não é isso? Gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do seu Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Do Paulo, enquanto ele estivesse naquele corpo, ele estava ausente de Deus. Embora ele tivesse recebido... Ele poderia ver a Deus como espelho, mas agora, depois ele disse, logo eu vejo face a face. Quando ele, então, saísse desse corpo mortal e recebesse um corpo imortal. Foi o que o Pedro disse, quando ele disse assim, mas quando ele se manifestar, então seremos iguais a eles. Isso. Ainda no versículo 7 diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que vier a ter feito por meio do corpo. Do corpo. Porque ou o seja, corpo... tudo que fez o corpo só foi um meio que o Espírito usou para se fazer presente aqui no meio da humanidade. Mas o corpo não é a realidade. Mas o corpo não é a realidade. A realidade é o Espírito. É o Espírito. E agora... Por isso que toda vez que eu tenho que combater com alguém, eu tenho que saber que tipo de Espírito eu estou fazendo. Jesus falando para os apóstolos assim, vocês não sabem do que Espíritos são. Porque eles queriam tocar fogo na cidade lá do Samaritano, e não era aquilo que Deus queria. E ele viu que Satanás estava instigando eles a fazer aquilo ali. Então, quando João também fala que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte... Porque o pecado contra o Espírito é para a morte. E o pecado contra o Espírito é aquele que corrompe o Espírito do que homem, destrói o Espírito do homem. E impede agora de ele receber a dotação da vida espiritual. Isso, exatamente. É muito sério isso aqui. Religião é algo muito sério, muito profundo. Não é simplesmente eu professar, não é só ir numa igreja, passar a semana toda trabalhando para mim e depois vou numa igreja para ouvir um sermão contado. Agora, pensa bem, uma pessoa sobe no púlpito de uma igreja e começa a contar a sua vida pessoal. Que futuro eu tenho para receber? Que transformação vai ter em mim? Que proveito eu vou ter? Eu estou ali para pregar o evangelho e mostrar o que Deus quer que eu faça na vida. Tá? Interessante. O próximo texto da sequência é Filipenses 1, 21 a 25. Que dá a mesma coisa, Paulo falando
que ele, já se ele quisesse ir, ele ia. Se quisesse ficar, ele ficava. Nós temos sempre comentado a respeito desse texto, né? Aham. Isso mostra que, mesmo estando aqui, vivendo como um homem em matéria, o apóstolo Quando Paulo você já atinge havia... a plenitude, por exemplo, assim, quando aqui uma pessoa no final agora receber a energia total do Espírito Santo, se tornar um espírito aqui na Terra, então ele, se ele quiser ir embora, ele vai. Se ele quiser ficar, ele fica. Entendeu? É interessante. Tá? Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Agora, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Rapaz, que privilégio, né? É uma igreja governada por um homem espiritual. Isso. Então, isso aí é que nós, quando estávamos estudando sobre Babilônia, deixamos claro, pela palavra de Deus, Já que... é o contrário, né? Exatamente. Então, a decadência espiritual e moral dos demônio homens é tomou justamente plena posse porque das Satanás igrejas. tomou posse mesmo Das da igrejas. cabeça. Da cabeça. Das Isso. igrejas. Exatamente. Né? Nós vemos agora o próximo texto, é 1 Pedro 3, 19 e 20. Eu acho que não precisa nem ler todos, porque a pessoa que se São uma interessar, ela sequência. pede a apostila, nós mandamos, e ele vai comparar os textos com o comentário Muito do bom. Então, nós DVD, podemos... com certeza. Mas aqui é a mesma linhagem que vai seguindo, mostrando que, com todas as letras pela palavra de Deus, que o homem que vai ser salvo é aquele que se torna espírito ministrador para reinar com Deus. Porque Deus é espírito, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se eu não me tornar um espírito igual, semelhante a Deus, que não deixa de ser um homem espiritual, então eu não terei parte com Deus. E aí, fatalmente, eu vou fazer parte de Babilônia, que é onde habita todo esse tipo de aves imundas de rapina no covil de Babilônia. Tá? Alguma coisa que quer falar, irmã Noemi? Agora há pouco a senhora citou que essa manifestação de Cristo era a manifestação espiritual dos espíritos de Cristo, como Isso. a senhora citou o texto de Mateus, que fala a respeito de assentar-se em tronos, né? Que ele falou no dia da regeneração, os discípulos se assentariam em 12 tronos. Então aí, essa manifestação também, a senhora vê, como a senhora acabou de falar, então, esses espíritos que são essas aves, esses, né, que estão em Babilônia, também são espíritos que se manifestariam por meio daqueles que estivessem em Babilônia. Isso, com certeza. E aí vem a moral do homem, vem a pregação de um evangelho falso, vem toda a manifestação de milagres, prodígios, Isso. sinais, tudo por meio da ação desses espíritos. Então, quer dizer que nós só somos um corpo onde habita, de qualquer maneira, Jó falou assim, que habita um espírito no homem. Esse espírito é onde o espírito satânico, ou o espírito de Deus, vem fazer morada. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa. E só para resumir, então, esse estar em espírito no dia do Senhor é algo literal. João estava fora das impressões das coisas humanas e estava ali totalmente direcionado Ele pelas era agora coisas um espirituais. Era um espírito em carne. Em carne. Por isso que fala que Jesus, em João 1, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, não agora só Cristo, agora era humano, como também a humanidade poderia, então, se fazer Deus. Então, esse quarto anjo, do qual nós sempre estamos falando, é da mesma maneira um homem espiritual. Não é? Um espírito em carne que ilumina outros espíritos com a glória de Deus. Interessante que quando João se achou em espírito, ele agora pôde receber a impressão espiritual do passado, do presente e do futuro. Exatamente, de seres que agora tanto ministravam no passado quanto estariam ministrando no futuro. Não é agora muito difícil de compreender, depois dessa explanação e desse entendimento, que o ser espiritual que estaria atuando hoje, ele sabe todas as coisas, compreende todas as coisas e é dotado dos dons espirituais, porque ele recebe a ministração de todos os que em espírito também profetizaram e instruíram a Igreja de Deus no passado. Então tá, mais uma vez, a paz de Deus esteja com todos e uma boa tarde. Muito bem. Gostaríamos de lembrar que mesmo os programas que estão sendo transmitidos ao vivo, em live, no Facebook, também serão disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser acompanhar o nosso programa, assistir mais uma vez para poder ter mais compreensão, você pode estar acompanhando através do canal no YouTube. E não esqueça de pegar aí a apostila na descrição do vídeo e acompanhar os textos bíblicos aí passo a passo.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Triste, sóbrio, estava vaga, correndo para